Em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22, ele fala a respeito disso com frases curtas. E por trás dessas frases há toda a base de uma vida espiritual pungente, tão em falta em nossos dias, não é? Tão necessário para nós. Ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Frases curtas que parece que ao olharmos para elas nós já entendemos tudo, mas por trás dessas frases curtas do apóstolo Paulo há uma grande dose de teologia bíblica que precisa estar dentro de nós para compreendermos e colocarmos em prática e de fato vivermos o que ele está dizendo. Não podemos falar sobre todas essas frases, então vamos falar sobre a primeira. E a primeira é: regozijai-vos sempre. No versículo 16, regozijai-vos sempre. É assim que Paulo começa quando vai falar sobre as transformações do homem interior. A discussão sobre a alegria no reino de Deus é fundamental. Ela pode se tornar algo fútil, não é? Ao compreendermos o que é alegria no reino de Deus, nas nossas vidas, mesmo aquela que nós podemos expressar no culto. Nós podemos olhar essa frase de uma maneira rasa, estúpida até, e não experimentarmos aquilo que ela nos chama a viver. E o que eu quero declarar, inicialmente, como para a gente ter uma base do significado daquilo que Deus quer para nós aqui, nós queremos mostrar que essa afirmação do apóstolo Paulo é uma afirmação verdadeira. Ela é concernente com tudo que a Bíblia diz em todos os lugares, e depois meditarmos a respeito do significado dela em nossas vidas e fazer uma aplicação prática delas. A declaração do apóstolo Paulo coloca diante de nós, apesar de ser uma frase curta, algo tremendamente aos nossos olhos difícil. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu descubro, na relação que eu tenho com as pessoas, que há no evangelho atual um profundo cinismo com a palavra de Deus. As pessoas ouvem o que a Bíblia diz e elas meio que dão uma risada dizendo: isso não é possível ser vivido, porque as pessoas fazem delas a medida de todas as coisas. Ela não diz: eu sou ímpio e nunca vou poder viver isso. Ela diz que ninguém pode viver aquilo, porque em seu egocentrismo a pessoa acha que ela é a base de todas as coisas que Deus está fazendo nos seres humanos. Então o homem que está indo para o inferno acha que todos os homens estão indo para o inferno, porque não é possível que outros seres humanos estejam experimentando um outro tipo de relação com Deus. Um homem que não pode experimentar a santificação do Espírito vê com cinismo isso, porque ele pensa: se eu me comprazo na sujeira e no pecado, eu não acredito que outros seres humanos possam se comprazer nisso, né? Sentir prazer aí. E essa dose de cinismo não está lá fora só, está muito na igreja. E é por isso que Paulo diz que há muitas pessoas que aprendem sempre a verdade, aprendem sempre sem nunca chegar a um conhecimento da verdade, ou seja, sem que a verdade os transforme de verdade. O que Paulo está dizendo é que não há nenhum evento, nenhuma circunstância que possa ocorrer na vida de um cristão, nenhuma coisa que deva diminuir a sua alegria cristã, que deva diminuir a essa alegria pela qual ele está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Isso precisa ficar fixado em nós. Nenhum evento, nenhuma circunstância, nada que possa acontecer na vida cristã que diminua essa profunda alegria. E se nós podemos ir mais longe para entendermos melhor o que Paulo diz, não deve haver nenhuma circunstância que seja separada do pecado que deva tirar ou afastar o crente dessa alegria, desse regozijo, diminuir a alegria que está em nós. E para que isso fique mais firmado, isso não é um conselho do apóstolo Paulo, isso é uma ordem de Deus.
Alegrai-vos sempre no Senhor é um mandamento, ou seja, se nós não fizermos, estaremos pecado. Não se alegrar em Deus em todas as circunstâncias é pecado. E se é um pecado do qual eu não confesso e nem me arrependo, então é um grande problema na vida de qualquer ser humano, porque pecados não perdoados levam os homens para o inferno, não é? Então, por trás dessa simples frase está toda uma vida cristã verdadeira. Quantas vezes eu devo me alegrar em Deus? Sempre. Quantas vezes e em que situações eu devo estar feliz em Deus? Falhar aqui constitui-se em crassa desobediência a uma ordem clara que a princípio nós pensamos não ser difícil entender. Deus está dizendo: alegrai-vos sempre em mim, em qualquer circunstância, evento. Agora, como nós podemos viver assim? Essa é a pergunta que surge no coração das pessoas. Como podemos viver uma espécie de vida que se alegra sempre em todas as circunstâncias? Uma alegria que não diminui? Aqui abre-se uma porta para aquele cinismo, não é? Será que o apóstolo Paulo não está falando uma bobagem? Será que o Espírito Santo não está errado? Uma alegria que supera todos os eventos, todas as circunstâncias da vida. Como essa alegria pode estar em nós? Mas isso é colocado para nós como uma ordem de Deus: alegrai-vos sempre. Esse comando está em todo o Evangelho de Cristo. A alegria é discutida no Velho e no Novo Testamento. Grande teologia bíblica está impregnada dessa alegria. Há vários locais nas Escrituras onde isso é repetido. Não é só um mandamento. Se o mandamento de Deus aparece num único texto na Bíblia, ele já é suficiente. Não tomarás daquele fruto. É suficiente. Deus não precisa falar aquilo 1000 vezes. Mas o fato é que isso está espalhado em todas as páginas da palavra de Deus. Em Filipenses 4:4, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ele está dizendo: olha, se alegrem sempre. E é como se alguém fosse interromper e fazer alguma pergunta do tipo: mas e se acontecer alguma coisa? Ele disse: outra vez digo, regozijai-vos, se alegrem. Mais uma vez, e outra vez, e outra vez, e sempre. Em 1 Pedro 4, versículo 13, Pedro diz: na medida em que vocês compartilharem do sofrimento de Cristo, na medida que vocês perderem coisas, perderem conforto, perderem saúde, sofrerem violência por causa dele, se alegrem, sabe? Que isso possa transbordar em alegria no coração de vocês. É óbvio que eles entendiam, é óbvio que eles estavam dizendo claramente que em meio às aflições, essa alegria devia ser pungente. Em Romanos 12:5, não é? Alguém pode levantar, mas espera aí, não há outros textos na Bíblia? Por exemplo, Romanos 12:5 diz assim: bem agora, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso não nega o mandamento de nós nos alegrarmos sempre? O fato de mandar nós chorarmos com quem está chorando? Não há um tempo de se alegrar e um outro tempo de chorar? O que Romanos 12:15 está dizendo é que nós devemos nos identificar com as experiências emocionais humanas de sofrimento. Ou seja, deve haver empatia com o sofrimento humano, não é, das outras pessoas, as pessoas que nos cercam. Se as pessoas que nos cercam estão infelizes, estão tristes, estão passando por situações que as deixaram assim, de forma empática e simpática, nós devemos estar solidários com a dor, mas não é algo com base naquelas emoções superficiais humanas, controladas pelos eventos que estão acontecendo. Não é uma abertura para não cumprirmos o mandamento de Deus, de nos alegrarmos. Você pode pensar: é possível fazer as duas coisas? Chorar com quem chora e se regozijar em Deus e sentir alegria em Deus? Em 2 Coríntios 6:10, Paulo diz assim: como tristes, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo, como contristados, mas sempre alegre.
Não há nenhum choque. O apóstolo Paulo estava ciente dessas duas coisas. A experiência da emoção normal humana de tristeza inclui a responsabilidade em nós de superar aquilo com esta alegria transbordante. Contristados, mas sempre alegre. Não é contristados e depois voltando a ficar alegre. Contristados, mas sempre alegre. Sempre aquela alegria está lá. Ela é pungente. Ela vence os sentimentos de tristeza que são ligados de maneira muito mais superficial ao ser humano do que essa alegria da qual ele está dizendo. Lá, no texto, no grego, a ênfase está no advérbio, sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Não é só alegrai-vos, porque isso não seria nada demais. Qualquer ser humano poderia ouvir o mandamento de se alegrar de vez em quando, mas a ênfase toda está no sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. Esse é o elemento essencial, e ele era fundamental nos dias do cristianismo inicialmente, não é? Primitivo. Que a alegria seja como você, virou o olá para eles, virou o oi deles, porque eles perceberam que no cerne do cristianismo está esta alegria em Deus. Então, eles estimulavam uns aos outros a essa alegria, mesmo no seu momento de cumprimentar. Era uma lembrança constante a respeito dessa alegria. E nós lembramos que Cristo sofreu por nós, e Ele nos ordena que quando nós sofrêssemos, nós experimentássemos essa profunda alegria. E nós vemos como, por exemplo, os apóstolos foram presos, chicoteados e sangrando, com dores, sem remédio, e a Bíblia diz que eles se alegraram profundamente por terem sido achados dignos de sofrer por causa do nome de Cristo. Aí está. Eles não falavam sobre algo fora da realidade, fora do que eles experimentavam. Ser chicoteado naqueles dias era algo terrível. Pessoas morriam assim. Pessoas levavam meses para serem curadas das suas feridas, quando não havia infecções profundas e morte. Mas eles se alegraram profundamente em experimentarem isso. Há essa alegria sem fim nas páginas de Atos, com toda a dor, com todo o sofrimento. Paulo e Silas acorrentados num tronco, as pessoas ficavam esticadas no tronco, de tal maneira que elas começavam a sentir dores terríveis e câimbras, fora a surra que tinham levado. Mas o que a Bíblia diz? Que eles cantavam a Deus, que eles louvavam a Deus, coisa que as pessoas às vezes acham difícil, mesmo num dia comum como hoje, porque há algo de superficial quando nós não temos uma boa teologia como base em nossas vidas. Então a palavra alegria parece ser parte normal do vocabulário daquelas pessoas, num período cruel para se viver aquilo que nós somos chamados a viver. Em 2 Coríntios, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, se alegrem, mostrem toda essa alegria, vivam esta alegria. Então, graça e paz era uma maneira deles se saudarem, mas alegrai-vos era grande. Em João de 13 a 17, Jesus menciona a alegria, e a alegria completa 8 vezes para aquelas pessoas, uma transcendente alegria, uma alegria que não é desse mundo, sabe? Uma alegria que vai tomar vocês, que vai além da emoção humana, que responde às circunstâncias positivas. Todo ser humano responde às circunstâncias positivas com alegria. Jesus passa todo aquele tempo falando com eles sobre uma alegria, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Sabe, é o cerne dessa vida. Há muitas admoestações, injunções, exortações no Novo Testamento a respeito disso. Não importa o que esteja acontecendo, não importa as condições, não importa a situação que vocês estejam vivendo, alegrai-vos. É uma alegria independente, incondicional, e como nós vimos, é uma ordem de Deus, não é uma opção de cada crente viver ou não viver isso.
Em Mateus, no capítulo 5, nós estamos familiarizados com Jesus dizendo no versículo 10 a 12, dizendo: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem a respeito de vocês, falando todo mal contra vós por minha causa. Então exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você vê, todo o Novo Testamento está alicerçado sobre isso. Quando as pessoas mentirem sobre vocês, mentirem sobre o caráter de vocês, e por causa dessas mentiras vocês forem presos, e vocês apanharem, e vocês sofrerem toda espécie de vergonha, exultem de alegria. Não é um versículo perdido. Nós sabemos que um mandamento, mesmo que fosse num único lugar, ele está lá válido, é o que Deus disse, mas toda a base do verdadeiro cristianismo está alicerçado nessa alegria, nesse mandamento. Em Lucas, no capítulo 6, verso 22, diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Neste dia, folgai grandemente e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, na mais terrível perseguição, às vezes, nada pode ser pior para o ser humano quando mentem a respeito do seu caráter, e ele é obrigado a pagar duramente por causa daquela mentira, daquela circunstância. E Deus está dizendo: quando isso acontecer, se alegrem, exultem de alegria. E diz mais, no capítulo 16, verso 20: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele está dizendo o seguinte: quando eu for preso e morto, o mundo inteiro vai rir, mas vocês vão chorar. Mas depois que eu ressuscitar, esta alegria vai tomar conta de vocês para sempre. A alegria da ressurreição vai ser parte da vida cotidiana de vocês. Vocês vão poder viver esta plena alegria. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Para escrever a igreja dos Colossenses, no capítulo 1, Paulo diz: eu me regozijo agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ele diz: eu não sofro para que a igreja seja edificada. Ele diz: eu me regozijo pelo que eu padeço na carne, ou seja, pelas chicotadas, pelas prisões, pelas enfermidades, pelos perigos, pela pobreza. E Tiago diz: tenham como grande gozo passar por várias provações. É óbvio que esse evangelho é completamente estranho ao evangelho dos nossos dias, em que todos vão para a igreja buscando ganhar coisas como o mundo para se alegrar em coisas que o mundo se alegra. O homem nada é diferente daquelas pessoas mundanas. O que alegra eles me alegra. Quando eles não têm aquilo que querem, eles não estão felizes, nem eu e ele desejamos as mesmas coisas. Aquilo que chamamos de evangelho só serve para ser o meio pelo qual eu consigo aquilo que vai me trazer alegria. Eu não tenho a alegria que o evangelho traz, que a ressurreição trouxe. Eu tenho alegria nas coisas. Quando Deus me dá coisas, eu tenho alegria. Se Ele não me dá coisas, eu não tenho. Eu me alegro na minha saúde, eu me alegro nos meus planos, eu me entristeço quando tudo dá errado. Pedro diz essencialmente a mesma coisa em 1 Pedro 1,6, ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por pouco contristados com várias tentações e provações. Vocês estão sofrendo demais, mas vocês grandemente se alegram em Cristo. Não há problemas sérios da vida que ficou de fora daquilo que eles estão falando. Problemas sérios, dor, que possam amenizar a ordem de Deus para nós. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é uma ordem, incessante, interminável. Ela está todos os dias sobre nós. Desobedecê-la é o mais crasso pecado. A nossa alegria não deve ser só ter alegria, ela deve ser abundante, deve ser transbordante, deve tocar as pessoas. É o que tocou o coração do Império Romano. Essas pessoas não só sofrem, elas sofrem de um jeito que ninguém sofre.
Não era só os cristãos que eram mortos, jogados nas arenas, pregados em cruzes. O problema era como eles sofriam essas coisas. Isso mostrava ao Império Romano que aquelas pessoas tinham um bem que o mundo não conhecia, que eles tinham algo, um recurso que era invisível, que tudo era tirado deles e parece que eles tinham um recurso extra que as pessoas não tinham. É uma alegria superior. No Salmo 32, versículo 11, a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Você vê, Davi tinha a mesma alegria, via as mesmas coisas. Esse mesmo poder é uma alegria indescritível. Ela não está ligada às coisas que o mundo pode tocar, ver. Ela é completa, ela é cheia de glória, ela é visível às pessoas. Ela não é aquela coisa lá escondida, lá no interior, sabe, no profundo do coração somente. É uma alegria que traz prazer, é uma alegria reverente. E nesse momento nós precisamos parar e pensar em algumas coisas. Você pode estar dizendo para mim: isso não é natural. Pastor, isso que você está ensinando não é natural. Isso... Ou você pode enxergar isso assim e ficar surpreso com uma ordem para algo impossível. Ou você pode ser cínico, achando que tudo isso que a Bíblia diz é mera mentira e que ninguém nunca experimentou. O que você está dizendo é impossível, não pode ser feito. Você está certo, do ponto de vista humano. Mas o Evangelho não fala sobre o ponto de vista humano. O Evangelho é Deus falando conosco. Deus falando com pessoas regeneradas. Essa é a verdade do Evangelho. É fato, o que a Bíblia está dizendo é sobre uma alegria sobrenatural. Esse é o tipo de alegria que nós estamos falando. Quando você diz, isso não é natural, é verdade, você está certo. Não é natural mesmo. Estamos falando sobre uma alegria que não vem dos acontecimentos, ou porque algo bom aconteceu, ou porque você tem uma boa notícia hoje. Nós não estamos falando sobre uma resposta superficial e emocional às circunstâncias positivas. Essa é a alegria que todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos agem assim. Não estamos falando de algo natural. Nós temos que esquecer o nível natural quando estamos falando sobre Deus e a verdade de Deus. Nós estamos falando sobre algo sobrenatural, porque aqueles que estão em Cristo nasceram sobrenaturalmente de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É uma alegria em outro nível. Gálatas 5 diz: o fruto do Espírito é o amor. E qual é o segundo fruto do Espírito? É a alegria. É essa alegria. É uma alegria que é fruto da habitação do Espírito Santo. Da mesma maneira que o fruto do Espírito é o amor, não é o amor natural, não é? É o amor de Deus em nós, produzido pelo Espírito Santo, só naqueles em que o Espírito Santo habita e regenerou. Essa alegria é um fruto do Espírito, é um fruto do trabalho do Espírito na alma humana. É por isso que em Romanos 14, verso 17, sabe, Paulo diz: o reino de Deus é o quê? Justiça, alegria e paz. Onde? No Espírito Santo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Não é nada natural isso. É o fruto do Espírito em Gálatas 5. Aqui em Romanos 14 é o quê? É alegria. Estar no reino de Deus é estar sendo habitado pelo Espírito que produz essas coisas. É uma alegria espiritual, sobrenatural. Então isso pode gerar outra pergunta. Então por que uma ordem? Se é algo que o Espírito Santo gera, por que Ele está nos ordenando? Alegrai-vos sempre no Senhor. Se é algo que não é natural e eu não posso produzir, então por que Deus me dá uma ordem que eu não posso obedecer naturalmente? Já que grande parte do Evangelho não tem resposta para nada que o Evangelho faz, já que as pessoas basearam toda uma teologia falsa, baseada no que se Deus nos manda fazer algo que nós podemos fazer. Só que todo o Evangelho é baseado em outra premissa. Alguém diz: olha, se isso não é natural e não pode ser feito pela minha própria habilidade humana, isso depende tão somente do poder do Espírito Santo, então por que Ele está me mandando me alegrar?
porque é um mandamento de Deus, porque é uma ordem. Se é obra do Espírito, porque então Ele está ordenando-me a fazer isso? E a resposta é a mesma em todas as ordens de Deus: sede santo, porque eu sou santo. Só o Espírito Santo pode produzir santidade. Sede manso e humilde. São frutos do Espírito. Amai-vos. Amai a Deus sobre todas as coisas. Nenhum ser humano ama a Deus assim. Todas as ordens de Deus para os homens não estão calcadas nas habilidades humanas, mas no que o Espírito Santo pode fazer. Essa não é diferente. Todas as ordens, sede santo como eu sou santo, está completamente num nível completamente impossível para os seres humanos ser santo de qualquer maneira, que dirá como Deus é santo. No Novo Testamento, todas as ordens de Deus, santidade, todas elas, arrependimento, contrição, é algo que o Espírito Santo opera no homem. No entanto, Deus ordena os homens a essas coisas. É produto do Espírito Santo. E, no entanto, está uma ordem para nós. O Espírito Santo dá esta alegria sobrenatural. É a alegria cristã, ela é divina, é uma obra de Deus no homem. É uma obra interior. No entanto, aqui está para nós uma ordem, uma incessante alegria, experimentarmos, desfrutarmos, como todas as outras ordens de Deus para nós. Mas, em terceiro lugar, todas as ordens de Deus para nós é porque nós, com nossa nova natureza, somos cooperadores. Ou seja, a Bíblia diz, é o Espírito que opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele faz isso, mas ele diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. O Espírito opera o querer e o efetuar, mas então você, por causa disso, opera. Você, dentro de você, o Espírito Santo produz frutos, introjeta o seu poder, que você quer aquilo que Deus quer. Você almeja o que Deus deseja. Você vai na direção daquilo que Deus quer. Não há uma luta entre o que eu quero e o que Deus quer. Pelo contrário, Paulo diz: muitas das vezes há uma luta em meus membros lutando contra aquilo que eu quero. Eu quero o que Deus quer. Deus operou em mim o querer, e agora eu quero, e por isso eu vou em direção. Então Deus opera assim o efetuar. É por isso que a santificação é uma obra do Espírito Santo, mas diz: buscai diligentemente a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, um homem que nasceu de novo, ele tem o impulso do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e a operação do Espírito Santo. Então ele vai em direção à santidade. Davi diz: ocorreu no meu coração, buscai ao Senhor. Eu buscarei ao Senhor. Essa é aquilo que o Filho de Deus é. Então, qual é a definição desse amor? Esse é o coração daquilo que estamos meditando, sabe? A alegria cristã é uma emoção que brota da confiança na soberania de Deus em operar todas as coisas infalivelmente. Que Deus está no controle de todas as coisas, não de uma maneira vaga, mas que cada coisa da vida está no seu perfeito controle, e que todas as coisas difíceis e ruins da vida estão sob o pleno controle de Deus. Essa é o alicerce que fez aqueles homens se alegrarem quando apanharam, quando estavam sendo assassinados. Aquilo não estava fora do controle de Deus, e nem daquilo que Ele estava operando segundo os seus decretos eternos. Então, uma emoção que brota da profunda confiança nisso. Falar sobre a soberania de Deus não é suficiente. Deve haver uma profunda fé, crença na veracidade dela em nossas vidas, nas situações. Então, a alegria cristã é uma emoção não em cima de outra emoção. É um sentimento não em cima de outro sentimento. Porque a outra alegria é assim: você tem um sentimento de contentamento, então você tem um outro sentimento chamado alegria.
você tem a emoção de prazer, então em cima daquela emoção de prazer, você tem a emoção da alegria. Mas não é assim o que a Bíblia está dizendo. É uma alegria que está em cima de um fato, e não em cima de outra emoção, e não em cima de outro sentimento. É uma resposta emocional àquilo que eu sei a respeito de Deus, aquilo que é verdade a respeito de Deus na minha vida e na história. Todos nós temos que ter o hábito de expressar uma admiração alegre, transbordante, pungente, ao nos relacionarmos com um Deus que controla todas as coisas para o bem final do seu propósito, em qual, em sua misericórdia infinita, Ele nos incluiu. Então há uma sequência na qual nós estamos amparados. Nós devemos nos alegrar todo o tempo, mas isso não é normal, isso é sobrenatural. Isso é um fruto do Espírito. Mas quando o Espírito habita em nós, nós cooperamos, nós vamos em direção. É por isso que os mandamentos são dados, para nós vermos nossa incapacidade e nos levar a Cristo. E, sendo habitados pelo Espírito Santo, podemos viver a obediência que Deus exige de nós. Ele ativa a nossa vontade, nosso novo coração tem novos desejos. Mas como vamos construir a base dessa confiança profunda? É sobre isso que queremos falar rapidamente. Os motivos. Você pode perguntar, por que eu devo obedecer a ordem de sempre me alegrar? Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho um lar, eu tenho filhos, eu tenho emprego. Na minha casa acontecem todas as coisas que acontecem nas outras casas. Então, por que eu devo me alegrar sempre? Se acontecem tantas coisas na minha vida que levam para outra direção. Motivo número 1, nós devemos nos alegrar sempre como um ato de agradecimento pelo caráter de Deus, é o que a Bíblia diz. Isso é importante. 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 10, diz assim: e no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Você viu onde começou isso? No caráter de Deus. A alegria veio de olharem o caráter bondoso de Deus, um coração feliz. Por quê? Por causa da bondade de Deus, por causa do caráter de Deus. As palavras do salmista no Salmo 28, versículo 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, salta de alegria, e com o meu canto o louvarei. Da onde essa alegria vem, queridos? Das circunstâncias do salmista? Não, porque Deus é a minha força, porque Deus é o meu escudo. Quem está em circunstâncias boas não precisa de escudo, nem de força, não é? Imagine quem precisa de um escudo. Deus é o meu refúgio. Se refugia quem está fugindo de algo, quem está escondido, quem precisa de proteção. Mas ele diz: olha, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha força, Ele é o meu canto, eu me alegro nele. Minha alegria começa no caráter de Deus. O Salmo 71, 23 diz: os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu remiste. Tu remiu minha alma, tu és maravilhoso. Quando eu penso sobre o que tu fez por mim, o meu coração se enche de regozijo no seu caráter bondoso. No Salmo 89, versículo 16, ele diz: em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Os teus filhos vão se alegrar no teu nome todos os dias. O que é o nome de Deus? O caráter de Deus. Isaías 61, 10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com suas joias. Isso é o Velho Testamento. No Novo Testamento, esse é o mesmo motivo, o caráter de Deus. Em Lucas 10, 20 diz: mas não vos alegreis porque se sujeitam à voz dos espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Você já pensou como isso é maravilhoso? Aquilo que ele está dizendo: Deus escreveu meu nome no livro do Cordeiro antes de criar o mundo. Antes da primeira estrela ser criada, o meu nome estava lá. Isso é maravilhoso. Ele é bom, Ele é soberano, é gracioso para comigo, Ele é compassivo,
Esse é o fundamento da nossa alegria. O meu nome estava lá, não importa o que está acontecendo hoje, o que importa é que antes de Deus criar o mundo, eu tinha o meu nome num livro da vida, para viver eternamente na sua presença, para Ele manifestar a sua misericórdia para comigo. Se eu estou amarrado aqui apanhando, ou se eu estou doente, ou se tudo deu errado hoje, isso não faz diferença, porque o meu nome continua no livro. Ele estava lá antes das circunstâncias, estava lá antes do mundo. O fundamento da nossa alegria é o caráter de Deus sobre os seus filhos, como Ele derrama a sua graça. É onde tudo começa. Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas não é a alegria de estarmos acontece como o mundo está. Isso não é força para nada. É essa alegria, esse deleite no caráter de Deus me dá força. O meu nome estava lá, Deus é misericordioso para comigo, Ele é soberano, na eternidade Ele determinou todas as coisas. Eu me alegro no meu Deus. Em segundo lugar, a outra razão para estarmos felizes, que a Bíblia nos dá, contentes, aquilo que dá substância à ordem de Paulo, alegrai-vos sempre, é um ato de agradecimento por toda a obra de Cristo. Não apenas um ato de agradecimento pelo caráter de Deus, isso nós vimos, é a base, mas também é o ato de agradecimento pelo trabalho de Cristo. Ele morreu por nós. Pare e pense, a Bíblia diz, naquilo que Deus fez em seu Filho por você. Embora você seja completamente indigno, merecia ser destruído pela ira de Deus, mas os anjos, quando apareceram, disseram, em Lucas 2,10, não tenhas medo, eis que trago novas de grande alegria. Qual nova? Deus veio à terra e vai salvar vocês. Deus nasceu. Vocês precisavam de um Salvador e agora vocês o têm. Então João capítulo 15, versículo 11 diz: tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Tudo o que eu estou vivendo na terra é para que vocês sejam alegres, para que vocês tenham a minha alegria e para que essa alegria seja completa. Por isso Deus dá a ordem, e é um terrível pecado não experimentar e não viver o que Ele ordenou. Tudo que eu digo, tudo que eu faço, Jesus disse para eles, tudo que eu experimento, tudo que eu sofro, é para que vocês sejam alegres, tenham a minha alegria, e que essa alegria seja completa. Eu fiz todas essas coisas para produzir a minha alegria em vocês, para que o gozo que está em mim esteja em vocês. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, fala sobre a obra redentora de Cristo na cruz, e ele disse: nessa grande obra nós exaltamos e nos regozijamos na obra de Cristo. Em Filipenses 3,3 então ele diz: aquele que adora o Espírito de Deus em espírito, a Deus, se alegra em Cristo Jesus. Aí estão as bases, está tudo junto. Eu não me importo, num certo sentido, com o que está acontecendo com a sua vida esta noite. Você pode pensar, o pastor pode ir lá para frente e dizer que eu tenho que me alegrar, ele não sabe o que está acontecendo na minha vida. De certa forma, não é importante nenhum problema que nenhum de nós possa estar enfrentando. Não me importa quais sejam as nossas dificuldades. Você tem uma salvação eterna em Cristo. Esse é um fato. Ele morreu na cruz por você. Ele viveu todas aquelas coisas para que você fosse alguém transbordante em alegria. Essa escolha soberana atingiu a sua vida. Você tem motivos para estar feliz, alegre e transbordante e regozijar em Deus. Todas as outras coisas são questões menores. Você pode e tem que se alegrar pela obra, pelo caráter de Deus e pela obra de Cristo. Em 1 Pedro 1,8 diz: o qual não havendo visto há mais, e no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrasse com gozo inefável e cheio de alegria. A obra de Cristo. Você tem a salvação, ele diz. Tudo que ele fez foi para que você experimentasse essa alegria. Experimente. Em terceiro lugar, nosso tempo está indo rápido, é um agradecimento pelo ministério do Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. Em Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida,
nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está produzindo em nós justiça, está produzindo em nós amor, está produzindo em nós paz, está produzindo em nós alegria profunda. Ele não tinha que fazer isso. A Bíblia diz que Ele está intercedendo por você todo o tempo, para que a doutrina da perseverança final dos santos, a perseverança eterna, é por causa dele, não por causa de você. É a obra dele que vai fazer você um dia estar no céu. Aquilo que ele começou a fazer você não vai falhar, porque ele trabalha incessantemente para isso. Mas ele não precisava fazer isso. Você é indigno da oração do Espírito Santo. É indigno que ele esteja trabalhando em você 24 horas por dia. É indigno que ele venha, como o Filho veio, para trabalhar em função de você chegar até o fim. Ele vai nos apresentar em conformidade com o Pai. Quando Ele nos apresentar a Deus, a obra do Espírito Santo é infalível. Ele trabalha diariamente, Ele vai tirar e vai produzir em nós aquilo que Deus determinou. Em Romanos 8 diz que Ele é o único que trabalha essas coisas em nós. É Ele que nos liga a Cristo. O Espírito Santo é Ele que nos garante, Ele é o selo, Ele é a garantia da herança futura. Nós só vamos estar no céu um dia porque o Espírito Santo está aqui. Você não merece isso, nem eu. Então a Bíblia diz, se alegrem por causa disso. Não pode haver bênçãos maiores em agradecimento ao Pai, ao seu caráter, a obra de Cristo descendo para nos encher com a sua alegria, e a obra do Espírito Santo. Nada pode tocar o caráter do Pai. O caráter do Pai não muda, então sua alegria nele também não. Nada pode mudar a obra de Cristo, ela foi feita. Seus pecados foram pagos, você foi remido. A obra dele não pode ser mudada, nem alterada, nem a sua alegria nela. O Espírito Santo vai levar você até o céu, vai vencer os pecados, vai vencer o mundo, vai aplicar a santidade. O Espírito Santo não pode falhar, então você não pode deixar de se alegrar nele, naquilo que Ele está fazendo. Sabe, o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso não é tudo. Número 4, como um ato de agradecimento pelas bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, queridos. Para pensar um pouco naquilo que Paulo diz em Efésios 1, 13 e 4, no qual nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais necessárias para que você viva para sempre diante de Deus. Você já tem. Você tem todas as coisas relativas à piedade, todas as coisas relativas à capacidade para viver para Deus. Você recebeu isso gratuitamente. Pensar que você se tornou participante da natureza divina, como Pedro diz. Pare para pensar que todas as necessidades espirituais que você podia ter foram completamente supridas em todas as bênçãos espirituais em Cristo. Há um fluxo contínuo de bênçãos espirituais sobre a sua vida. Você podia ser destruído pelos homens, pelos acontecimentos, por Satanás, pelos principados, pelas potestades. Apesar de você ser fraco, indigno e não ter poder, esses poderes não podem te destruir, porque há um fluxo contínuo de bênçãos espirituais sobre a sua vida. A Bíblia diz, se alegre então nisso. Isso não pode ser mudado. Número 5, devemos nos alegrar como um ato de agradecimento pela providência divina. O que é a providência divina? É o controle de Deus sobre todas as coisas, para que tudo redunde naquilo que Ele determinou. A habilidade de Deus de orquestrar todas as contingências do mundo, cada átomo que se move, toda a energia do universo, cada pensamento de todos os seres humanos, cada atitude de todos os seres humanos, cada pensamento de todos os demônios, cada atitude de todos os demônios, não podem frustrar Deus. Está tudo controlado, todas essas coisas, todos os animais da terra, cada átomo, cada célula, é um controle absoluto. A Bíblia diz, se alegrem nessa providência de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de vocês, porque Deus controla tudo. É inimaginável um ser que consiga controlar todas essas coisas, cada átomo no universo, cada palavra dita. Nada poderá criar algo que no fim embarace aquilo que Deus prometeu e projetou para a sua vida. Todas essas coisas, espaço, matéria, tempo, força, energia, controladas todo o tempo por Deus. Cada ser que existe, cada ser natural, humano, animal, cada ser espiritual, como os anjos,
Deus controla todas essas coisas, isso não muda nunca. Então se alegrem. Número 6, devemos nos alegrar incessantemente pelo penhor da glória futura, é o que a Bíblia diz. Você deve se alegrar como um ato de agradecimento pela certeza da eternidade, sabe? Estamos comprometidos com a verdade de que estamos indo para casa, não vamos ser deixados aqui. Esta é a obra de Deus, Ele começou, Ele vai até o fim. O apóstolo Paulo estava tranquilo e se regozijava. Ele disse: eu estou morrendo, mas eu me regozijo, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho, porque Ele está me levando para casa, porque a minha esperança não está na terra. Então todas essas coisas que me ameaçam não podem atingir. O salmista dizia assim: tenho posto no Senhor continuamente diante de mim. É isso que os filhos de Deus fazem, sempre, sempre Deus diante deles. Ele olhou para Deus e ele disse assim: portanto, meu coração está feliz e se regozija a minha glória. Por quê? Porque Ele não vai me abandonar na minha sepultura. Ele nunca vai me permitir sofrer deterioração. Ele vai me mostrar o caminho da vida. Isto é, Ele vai me ressuscitar. A morte não tem poder sobre mim. Eu me alegro nisso, no penhor. Ele não vai me deixar na sepultura. A sepultura não pode me deter. Essa é a minha alegria, que Ele está dizendo. Eu vou estar em sua presença e à sua mão direita encontrarei prazeres perpetuamente. Ou seja, Ele não vai me deixar na sepultura. Eu tenho a garantia de que Ele me levará para a sua direita, e lá eu terei prazer e alegria completa e perfeita nele. Em Hebreus capítulo 10, versículo 34, fala sobre aquelas pessoas que aceitaram voluntariamente a destruição de todos os seus bens. Por quê? Porque eles tinham uma posse melhor e permanente. Eles foram saqueados. Imagine um monte de pessoas invadindo sua casa, levando tudo que você tem, e aquelas pessoas se regozijando, porque nós temos algo maior do que bens, nós temos algo maior do que casas, nós temos algo maior do que aquilo que o produto do nosso trabalho pode comprar. Aquelas pessoas experimentaram isso. Por que você deve se alegrar? Qual é a razão? Por causa do caráter do Pai, da obra do Filho, do trabalho atual do Espírito Santo, por causa da providência de Deus, de todas as bênçãos espirituais em Cristo, por causa da promessa da glória futura. E número 7, em agradecimento à oração respondida, é o que a Bíblia diz. Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Isso é uma coisa pequena. É uma coisa pequena. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, em João 16, Ele disse: até agora vocês não pediram nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vocês vão saber que eu ouço vocês, que eu estou interessado, que sempre que vocês me clamam por mim, eu estou lá, eu estou ouvindo. Que promessa é a oração, queridos? É o Espírito de Deus em nós que faz nós clamarmos: Abba, Pai. Ele está dizendo: eu vou enviar vocês um Espírito que manterá vocês continuamente ligados a mim. Para quê? Para que a vossa alegria seja completa, para que vocês saibam sempre, sabe, que eu aprecio ouvir vocês. Não é maravilhoso? Grande parte dos seres humanos não aguentariam ouvir a gente falar com eles, não apreciariam isso, nem se alegrariam. Deus está dizendo: falem comigo, se alegrem pelo fato que eu ouço vocês. Eu não ouço o mundo, eu sou surdo para eles. Para mim eles estão mortos, mas para vocês, olha, vocês estão vivos, eu estou ouvindo vocês. Mesmo quando Deus diz não para nós, não é maravilhoso? Porque nós não queríamos descobrir a vontade do nosso Deus. Quando nós pedimos: Deus me cure, nós não estávamos querendo descobrir se Ele quer curar ou não. E quando Ele diz não, não é maravilhoso? Deus me respondeu. Eu descobri a vontade de Deus. Ele disse para mim que a graça dele me basta. Ou que eu estou partindo para casa, não importa o que está acontecendo. A oração traz incessante alegria, porque Deus sempre nos responde. Diz que um Deus soberano, que não precisa de nós, tem sempre ouvidos para nós. Número 8, nós devemos nos alegrar, a Bíblia diz, por termos a palavra de Deus, por termos a Bíblia. Você vê que cada uma dessas coisas que a palavra de Deus diz, elas são imutáveis. Você deve ser grato pela palavra de Deus. Você devia se alegrar todo dia: Deus, obrigado, sabe, pela sua palavra, eu me alegro nela, porque tu me trouxe a mim os seus pensamentos.
Tudo que pode ser tirado de nós não é nada enquanto nós tivermos as Escrituras. Paulo preso diz: traga para mim os meus pergaminhos. Não importa o que as pessoas tirem de nós, não podem tirar a palavra de Deus. E Davi diz: ela é mais desejável do que o ouro. Você já viu como as pessoas desejam o ouro nessa terra? O dinheiro. Vê como eles se alegram quando eles têm isso. Davi diz: a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, é mais doce do que o mel, ela alegra o meu coração. O Salmo 119, versículo 14, o salmista diz: regozijo-me no caminho dos teus testemunhos, da tua palavra, tanto como os homens se regozijam nas suas riquezas. Ele está dizendo isso. No versículo 111 ele diz: eu herdei os teus testemunhos para sempre, eles são a alegria do meu coração. Ou seja, as pessoas receberam uma herança, elas estão felizes. Eu herdei a tua palavra e agora minha alegria não tem fim. E no 162 ele diz: alegra-me com a tua palavra, como aquele que encontrou um grande despojo. O cara encontrou um monte de dinheiro e ficou ali. É assim que eu me alegro, Deus, com a tua palavra. Jeremias 15:16 diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. A tua palavra foi uma grande alegria. Número 9, a comunhão cristã. Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 3:9: porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. Paulo está dizendo: eu não sei que palavras usar para me regozijar diante de Deus por causa dos santos, daqueles que foram salvos, dos que são meus irmãos em Cristo, dos que estão experimentando essa mesma coisa. O amor dos santos é uma fonte de alegria. Isso não é para alguém, é porque ele não faz parte do corpo de Deus. Ele pode muito bem viver sem os santos, sem a comunhão dos santos. Ele pode ser um crente pela internet, por exemplo, mas porque ele não tem esta alegria que o Espírito Santo produz. Em 2 João 12 ele diz: eu tenho muitas coisas para escrever para vocês, mas não quero fazer com papel e tinta. Não é maravilhoso? Eu podia escrever mais, mas não vou escrever. Por quê? Eu espero ir ter convosco e falar face a face com vocês, para que a alegria de vocês seja completa. Há uma alegria na comunhão dos santos que só as cartas de João não podiam produzir. Mas ver João, estar com os santos de Deus, podiam produzir isso. E por último, 10, o agradecimento pela pregação do Evangelho. Paulo diz em Filipenses 1: contando que Cristo seja anunciado em toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Mas uma passagem mais nítida está em Atos 15:3, ele diz: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Finícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. Ou seja, quando a palavra de Deus foi pregada, eles iam até os irmãos, a igreja dizia: olha, tantas pessoas se convertiam, e a Bíblia diz, e eles se enchiam de alegria. Você vê da onde flui aquela alegria. Deus está salvando pessoas, eu estou feliz, a minha alegria transborda. É nós não ficarmos autocentrados em nós mesmos, nos seus próprios problemas. Homens estão sendo salvos do inferno, salvos das garras da morte. E quando eles compartilhavam isso, havia uma grande alegria. Você vê, porque nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, na apreciação do caráter de Deus, na obra de Cristo, na obra do Espírito Santo em nós, como um ato de agradecimento pelas todas as sortes de bênçãos espirituais, pela providência divina que faz tudo cooperar para o nosso bem, pela glória futura, porque Deus responde à oração, pela Escritura, pela comunhão cristã e pela pregação do Evangelho. E agora, para encerrar nesses últimos minutinhos, eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre esse terceiro ponto, mas rapidamente nós podemos vê-lo. Quais são os obstáculos? Você pode dizer: eu não estou conseguindo, e eu não estou desfrutando dessa alegria que foi pregada esta noite. O obstáculo número 1 é uma falsa salvação. Existe algumas pessoas que não têm essa alegria, porque elas não são salvas. Como nós falamos, essa alegria é fruto do Espírito. Um homem não regenerado não tem o Espírito Santo. Ele pode se alegrar aqui no meio das pessoas com a mesma alegria que as pessoas têm quando estão em algum ajuntamento de amigos. É a alegria do companheirismo, mas estão sempre com mil problemas, como as pessoas estão nesses lugares.
A sua alegria não tem nada de espiritual, nem de sobrenatural, nem é fruto do Espírito Santo. Todas aquelas coisas que produzem alegria, não é o que produz alegria nela, então é uma coisa que ela não existe. Eles não são convertidos. Eles até gostam de ouvir a palavra de Deus, mas são como aqueles solos rochoso ou cheio de pragas, que Jesus disse. E não há nada de sobrenatural na vida deles. Eles não podem se alegrar. Eles têm uma graça barata, uma graça que não opera as transformações e não produz essa alegria. Em segundo lugar, o segundo obstáculo é Satanás. Se é verdade que quem nasceu de novo não pode jamais se perder, então por que Satanás luta tanto contra os filhos de Deus? A Bíblia diz: ele é um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, não levar para o inferno. Ele não pode levar um filho de Deus para o inferno. Jesus disse: todas as ovelhas que tu me deste, todos estão salvos e seguros. Ninguém pode que está na mão de Cristo se perder, mas Satanás vem nos tentar para quê? Para roubar nossa alegria. Nós pelejamos com Satanás pela alegria. Ele ruge como um leão para tirar a nossa alegria. Quando nós enfrentamos as situações da vida, Paulo diz: você não pode ser tentado além daquilo que você pode suportar. Ou seja, Deus dá respaldo para você vencer a tentação e não cair em tristeza. Satanás luta para roubar. Esse é o segundo motivo. Ele quer roubar a alegria dos filhos de Deus, a expressão dessa alegria. A tentação, no meio dos problemas, é exatamente nossa alegria ser roubada. Em terceiro lugar, o terceiro obstáculo é a ignorância. Ouça o que nós falamos essa noite: doutrina verdadeira, doutrina bíblica, teologia. A má doutrina rouba a alegria. Se nós não compreendemos a soberania de Deus, se nós acreditamos naquilo que os seres humanos podem fazer, nossa alegria será drenada quando tudo der errado. A compreensão errada da segurança eterna dos santos rouba a nossa alegria, porque diariamente nós perdemos a salvação e ganhamos a salvação, perdemos a salvação e ganhamos a salvação. Nós não sabemos se vamos morrer na hora que perdemos a salvação ou se vamos morrer na hora que nós temos a salvação. Então a compreensão errada sobre aquele que começou a boa obra irá terminá-la rouba a nossa alegria. A compreensão das bênçãos espirituais, que nós estamos seguros em Cristo, é uma fonte de alegria, e assim são todas as doutrinas. João, quando fala, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que a alegria em vocês possa ser completa. Ou seja, a boa teologia vai trazer uma alegria em vocês completa. Mas se você não acredita no caráter de Deus, como nós vimos, se não acredita de fato na sua soberania, que Ele é compassivo, bondoso, você começa a ter dúvidas quando coisas ruins começam a acontecer. Você começa a achar que Deus não pode ajudá-lo. Isso vai roubar a sua alegria. Você vai se preocupar que perdeu a sua salvação, em vez de voltar-se humilhado ao trono da graça. Isso rouba a sua alegria. A ignorância é terrível, ela rouba a alegria. Em número 4, a incredulidade. Uma coisa é a ignorância, outra coisa é a incredulidade. Ignorância é não saber a verdade. As pessoas em Jardim da Luz, elas podem ser incrédulas, mas não ignorantes. Porque por anos a fio, o pastor dessa igreja prega a verdade para vocês. Mas uma coisa é saber a verdade, outra coisa é crer nela. A incredulidade é exatamente saber a verdade, mas não acreditar. Saber tudo sobre a soberania de Deus, mas não acreditar. A incredulidade rouba a alegria. Essa alegria, uma coisa é ser ignorante, outra coisa é ser incrédulo. Uma coisa é acreditar no que Deus diz, outra coisa é nunca ter escutado de fato aquilo que Deus disse. Quando você não tem, quando você é incrédulo, a sua alegria é roubada todo o tempo. Esse é o trabalho de Satanás, porque você não tem um escudo da fé. Então os dardos de Satanás, que a Bíblia diz, são pensamentos que são jogados a respeito de nós. Se você não acredita no controle soberano de Deus, Satanás joga pensamentos sobre você. Se você não acredita
na perseverança final dos santos, Satanás diz: você está perdido, não importa, você está na igreja, mas olha, você está perdido, rouba a sua alegria, o dardo passou porque não é um escudo da fé. Você ouviu as verdades de Deus, mas não crê de fato nelas. Quando você é tentado, Satanás diz: está vendo, você está sozinho, está abandonado, você não vai conseguir. Mas se você acreditar no que Deus disse, você nunca será tentado além do que você pode suportar. Então você consegue ser feliz em meio às tentações. Por quê? Porque o dardo de Satanás não pode penetrar o escudo da fé que diz: Deus me deu provisão necessária para toda a tentação. Em 5º lugar, a ingratidão. Essa é uma atitude que das pessoas para as quais nada é suficiente. Se você é um ingrato, você não vai ter essa alegria. A ingratidão rouba a alegria. Uma pessoa ingrata nunca tem o suficiente. Ela quer sempre mais, mais, mais. O caráter de Deus não é suficiente. A morte de Cristo não é suficiente. A obra do Espírito Santo não é suficiente. Todas as bênçãos espirituais não são suficientes. A palavra de Deus não é suficiente. A comunhão dos santos não é suficiente. A salvação dos outros não é suficiente. Nada que Deus faça será suficiente, porque Ele é ingrato. Um homem ingrato nunca vai experimentar essa alegria. O Senhor me dá um emprego, mas aquele não é o emprego que eu queria. Me dá um casamento, mas aquela pessoa não é como eu imaginava. Não importa o que o Senhor faça, Ele pode morrer numa cruz, mas não será suficiente, porque o ingrato sempre quer mais. Ele acha que é o centro do mundo e que Deus existe por causa dele. A ingratidão é o filho feio do orgulho. Mais, mais, mais. O ingrato quer sempre mais. Ele nunca está satisfeito. Ele sempre tem uma crítica. Alguém pode dar todas as coisas a ele, mas ele sempre tem algo para reclamar. O problema é a ingratidão, e ela rouba a alegria. Número 6, as falsas expectativas. Há uma aberração no Evangelho hoje que promete que quando nós estamos em Cristo somos felizes, ricos, bem-sucedidos, saudáveis e temos um milagre para cada problema. Jesus nunca fez um milagre para livrá-lo das dificuldades. Ele trabalhou, ele viveu como todos os seres humanos, mas é o que as pessoas querem, que tem um truque para cada dificuldade. E quando essas falsas expectativas não são satisfeitas, a pessoa fica infeliz. Há uma promessa de Jesus para nós: no mundo tereis aflições. Essa é o quão diabólico e sujo é o evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade. Enche as pessoas de uma falsa expectativa que vai roubar toda a alegria. Número 7 é o orgulho. Sabe, quando você é autocentrado em você mesmo, não importa se as pessoas estão sendo salvas, não importa se o caráter de Deus, o problema é que você queria que você fosse o centro de todas as coisas. Esse egocentrismo mórbido que se concentra em você e não pode ver nada fora de você é fatal para a alegria. Essa vitimização psicológica. As pessoas dizem: ouça você mesmo, ouça você mesmo, ouça você mesmo. Mas eu vou dizer, o coração do homem é enganoso. Ninguém que venceu escutava a si mesmo. A Bíblia nunca diz: ouça o seu coração, porque as pessoas não perdoam, porque as pessoas não obedecem, porque elas ouvem a si mesmo. E a psicologia de hoje diz: ouça a si mesmo. Mas o que a Bíblia diz é: fale para si mesmo, fale para si mesmo, não ouça o seu coração. Seu coração diz: a situação está difícil. A Bíblia diz: você deve falar: porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Deus não é fiel, Ele não está operando todas as coisas. Você deve disciplinar, puxar a verdade para si mesmo e dizer a você as verdades que você ouviu quando a verdade estava sendo pregada, ou quando você estava meditando, e não escutar vocês mesmos. Isso é orgulho. E número 8 é o esquecimento. No Salmo 103, 2 diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quem não tem uma memória para Deus não pode se alegrar nele. Porque Deus nos deu a memória para decorarmos o celular das pessoas, para fazermos conta, para contarmos dinheiro. Deus na eternidade nos deu uma memória para pensarmos nele, lembrarmos seus benefícios, lembrarmos o que ele faz. Quem não usa a memória para isso, rouba a Deus. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Entenda, em primeiro lugar, Deus nos deu uma memória para pensar nele, para pensar no que ele fez e nos alegrarmos nele. Mas uma pessoa que se esquece não pode, sabe? Isso é alegria roubada de nós, e nós ficamos sem recursos. Em terceiro lugar é quem não ora. Quando você não ora, é porque você diz: eu tenho o suficiente, não preciso de Deus, não preciso viver e depender tempo a tempo, minuto a minuto dele. E você só não ora porque você acha que não depende dele.
Quando você descobre que depende de algo desesperadamente, você vai estar lá em oração. E por último, o que nos rouba a alegria são as nossa vitimização pelas nossas emoções. Não há nenhuma disciplina na vida das pessoas que vivem assim. A pessoa diz assim: como eu posso me regozijar se não há nenhum sentimento que me apetece aqui acontecendo? Como eu posso ter um outro sentimento chamado alegria se não há um outro sentimento para puxar essa alegria? Como nós podemos controlar nossos sentimentos? Podemos e devemos. Isso é uma mentira diabólica. Na verdade, mesmo o homem natural é obrigado, sem poder, dominar seus sentimentos num certo nível. Você sentiu vontade de acordar hoje e ir trabalhar? Passar o dia inteiro trabalhando? Está morrendo de vontade de acordar cedo amanhã? É óbvio que não. Quando as pessoas dizem: como eu posso fazer isso se eu não tenho vontade? Ele está dizendo uma grande mentira. A vida seria impossível se as pessoas fizessem só aquilo que elas têm vontade. As pessoas precisam fazer as coisas. Imagine se nós passássemos mal agora, fôssemos para o hospital e o médico falasse: não estou com vontade de atender agora, eu vou esperar dar uma vontade em mim para ver se eu atendo você. Você morreria. O mundo não era possível se todos os seres humanos fizessem aquilo que eles têm vontade de fazer. As pessoas fazem. Elas não são escravas simplesmente daquilo que elas querem fazer a um certo nível. Nós temos que controlar nossos sentimentos. Em última análise, os seres humanos não podem fazer, mas se você nasceu de novo, você pode. Como nós podemos controlar as nossas emoções? Nós não podemos ser controlados pelos nossos sentimentos. As emoções rasas que dependem daquilo que acontece, os sentimentos que brotam disso. Deus nos criou como seres racionais para que a nossa razão dominasse sobre os nossos desejos. Em última análise, nenhum ser humano pode viver assim. A vida humana não seria possível se o homem tivesse completamente descontrolado. Então, em sua providência, Deus controla isso. Mas nos homens regenerados, eles podem controlar todos os seus sentimentos. A sociedade está sempre afrouxando as suas restrições, porque tudo que segura a sociedade são as restrições. Não há mais morte porque há lei, não há mais crimes porque há lei. As pessoas odeiam umas às outras, não eliminam umas às outras porque há consequências. Mas não nos seres que foram regenerados. Eles têm um novo espírito que controla todas as coisas neles. Jó não foi vítima dos seus sentimentos. Embora ele me mate, ele disse: eu ainda assim confiarei nele. Davi estava sendo perseguido por Saul. Muitos sentimentos brotam quando você é perseguido injustamente, mas ele disse: o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? Não vou ter medo, eu estou sobre o controle do medo. Por causa desse fato, Estevão estava morrendo, estava sendo apedrejado e sendo assassinado. Sentimentos de medo podem surgir, ou de raiva, mas ele disse: Senhor, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. O Filho de Deus vive acima dos sentimentos. Certamente Jesus teve alguns sentimentos. Ele disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. É assim que nós devemos viver, sabe? Nós só podemos ser felizes e nos regozijar sempre assim. Você não faz tudo o que você quer. Você talvez, você sentiu vontade de não andar até aqui nesta noite, ou você estava com uma certa preguiça. Talvez você tenha sentido vontade de dormir na hora do culto e dormiu mesmo, o que não devia ter feito, não é? Mas nós fomos chamados para viver além disso. O cristão é alegre naquilo que Deus fez, independente das circunstâncias. Ele é feliz nas suas riquezas espirituais, independente da pobreza aqui na terra. Ele é alegre no seu futuro glorioso, independente do presente. E quando você viver assim, você vai descobrir que a ordem de Deus, regozijai-vos sempre, é possível. Não só possível, mas desejável. Vamos orar.